Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer o GGRC11, que é um fundo de logística que tem apresentado um bom dividend yield nos últimos 12 meses. Vamos analisar os seus principais dados, falar da sua dívida, afinal o fundo possui uma dívida, vamos ver se ela é relevante ou não dentro do seu resultado e vamos comparar ele com outros fundos imobiliários de logística na bolsa. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então trazendo uma visão do portfólio do fundo. Temos aqui o resultado semestral e o resultado de janeiro de 2024. Janeiro tem um impacto relevante de um pagamento da Suzano, né, que fez aparecer muito mais. Mas vamos olhar em 6 meses, né, a gente observa aí que temos as 3 maiores posições, que são Americanas, Ambev e Suzano, respondem aí por praticamente 49% do resultado total do fundo. Vamos falar um pouco dos seus ativos, então, né? A Ambev, a gente começando ali, esses 3 galpões, o em Guarulhos, Itajaí e Pelotas, todos eles com vacância zero, né? O fundo interessante que ele traz o valor dos aluguéis, né? Vale a pena dar uma olhada para ter uma noção, né? Em Anápolis temos um CD da Hering, a Americanas em Uberlândia, que inclusive é o maior gerador de receita, né? E em Anápolis da Santa Cruz. A Suzano em Campinas, São Paulo, e a Todmo em Cuiabá, Mato Grosso. Esses são os imóveis de logística, mas temos também imóveis mais voltados para a área industrial. A Benteler em Igaraçu, Pernambuco, Camargo no Tietê, Cepalgo em Aparecida de Goiânia, Goiás, a Copobras em João Pessoa, a Covolan em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Temos a Aetra em São José dos Pinhais, Paraná, a Eagle Bergman em Valinhos, a Moinho Iguaçu em Cascavel, Paraná, e temos também Moinho Iguaçu em São Miguel do Iguaçu, Paraná, e Rizobacter Londrina. Então esses são os imóveis que fazem parte da carteira do fundo. Vamos então trazer uma visão resumida do portfólio. Nesse mapa a gente consegue ver todos os ativos, né? Existe uma concentração principalmente no estado de São Paulo. O fundo possui imóveis logísticos, industriais e híbridos. Então, uma característica interessante também do portfólio. A principal ramo de atividade é comércio varejista, seguido pela indústria química e petroquímica, metalúrgica e siderúrgica. O fundo possui uma forte indexação ao IPCA, né, representando 93% do total. E um ponto importante a ser considerado pelo investidor, a gente tem praticamente 1/3 dos contratos vencendo em 2025. É um horizonte bastante curto, né? Então o investidor tem que ficar de olho no fundo, eventualmente aí nesses processos de renovação ou eventual até vacância de alguns imóveis com a não renovação de contratos. O fundo apresentou também um gráfico, né, mostrando o aluguel de mercado. O fundo tradicionalmente ele vem com um preço de aluguel do seu portfólio mais baixo que o mercado, mas nos últimos meses ele apresentou um crescimento bastante importante, aí, recuperando uma parte dessa diferença. Lembrando que a vacância do fundo é zero, né? Então o mercado ele apresenta um maior nível de locação por metro quadrado, mas uma taxa de vacância maior que o fundo, né? Mas é interessante ver essa recuperação. O fundo está fazendo também uma expansão do centro de distribuição em Santa Cruz, em Anápolis, Goiás, né? Ele apresentou aí a evolução aí desse processo de construção aí de um novo galpão, né? E outro dado interessante para o investidor, né? Ele vai ser mais um fundo aí que vai entrar aí na casa dos próximos R$10 por cota. Então, ele vai fazer o desdobramento de 1 para 10 nas suas cotas e isso deve trazer também maior liquidez e maior número de investidores para o fundo. Trazendo então os resultados financeiros do fundo, em 2023 ele teve uma receita na casa de R$110 milhões, né?
a receita de locação de 100 milhões. As despesas em 17 chama atenção aí a despesa financeira, né, mas que é uma despesa que está num patamar aceitável do fundo, né, 4,3 milhões, né, praticamente 4,3% aí da sua receita de locação. Então, o fundo possui dívidas de fato, mas não são dívidas tão relevantes assim. O mês de janeiro, o fundo apresentou aí um recebimento atípico, né, e por esse motivo a receita de locação subiu de 8 para 14 milhões. E isso gera um valor a distribuir que o fundo pode manter aí seu nível de pagamento sem precisar acomodar aí oscilações de resultado. Trazendo comparativo de rentabilidade, é um fundo também que tem pago um dividend yield maior do que os fundos pares da Bolsa, né? Então ele tem esse resultado bastante interessante. Olhando o histórico, comparando com o IFIX, né, a linha verde em relação à linha roxa, a gente observa ali que ele também tem um resultado melhor, né, durante esse período todo, performando aí melhor que o IFIX. A gente traz ali desde o início, né, então ele teve aí rendimentos de 66%, né, e o valor nominal da cota, um rendimento de 15%. O IFIX ficou em 63%, sendo que o IFIX soma as duas parcelas. A gente comentou agora há pouco, então essa é a dívida, né? Então o fundo possui um passivo de 92 milhões de reais em CRIs, né? Os dois indexados a IPCA, um deles é IPCA mais 7,5, outro IPCA mais 8. E também tem algumas obrigações aí por aquisições de imóveis, né? E valores que ele tem a pagar ainda. Então o patrimônio líquido do fundo beira aí a casa de 1 bilhão de reais. O fundo apresenta também um volume histórico de negociação na casa dos 23 milhões, né? Um valor bem próximo aí a 1 milhão por dia de negociação. Nessa tabela vamos trazer o GGRC11 comparando com outros fundos de logística da Bolsa, fundos até de maior porte e alguns fundos de porte similar. O dividend yield do GGSC é um dividend yield bastante interessante, ele está aí na casa de 10,2%. Inclusive, ele apresentou um crescimento de 8% em linha aí com a maior parte dos fundos aí desse comparativo. A sua liquidez é um patamar um pouco mais baixo, né, de 1 milhão, e são 107 mil cotistas. Isso é principalmente aí, comparando com os principais fundos de logística. Mas se a gente olhar o patrimônio líquido de 1 bilhão, né, e comparar com o HSLG11 e o XPIN, ele tem uma liquidez até interessante e um número de cotistas também bastante alto, proporcionalmente. E a sua taxa de administração é uma taxa um pouco mais alta. Esse é um ponto negativo do fundo. Comparar quem investiu há 1 ou 2 anos atrás, né, a gente teve aí resultados de 24% e 20%, ficando acima da inflação nos dois períodos. Vamos trazer então o gráfico de valores do GGSC11. É interessante observar, especialmente no início do ano passado, o fundo apresentou uma queda importante de valor de cota e acabou sendo uma boa oportunidade para o investidor. Foi devido aí ao caso das lojas americanas. As americanas é um inquilino forte aí nesse fundo, né? E houve a preocupação que o impacto aí do seu processo de recuperação judicial eventualmente poderia trazer aí reflexos para o fundo. O rendimento médio mensal na casa de 95 centavos, né? E o fundo tem uma liquidez aí de 1,1 milhão e representa 0,8% do IFIX. E vamos finalmente trazer os pontos positivos e negativos para investimento no GGRC11. Do lado positivo, ele tem um bom nível de diversificação de imóveis, ele tem aumento do valor médio de locação e é um fundo de vacância zero. O fundo será mais uma opção aí na faixa dos R$10 por cota, né? Uma opção de maior liquidez para o investidor, deve atrair também a atenção de maior número de investidores. O dividend yield dele é maior do que os pares e o histórico dele de rendimento está acima do IFIX. O custo financeiro, apesar de existir um valor financeiro e tal,
mas não chega a pesar tanto para o fundo, pelo menos por enquanto. Do lado negativo, ele tem uma concentração de inquilinos, os três maiores respondem por 49% da receita. Contratos com vencimentos próximos, né, 33% até 2025, e taxa de administração mais alta são os dados negativos desse fundo. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.